Gente, tudo bem? Boa noite. Tati tá entrando. Oi, Tati, Olá, boa noite. tudo bom? Tudo bom? E com você? Tudo bem. Deixa eu Vamos ajeitar aqui. aproveitar e enviar os aviões. Verdade. Pessoal que já tá aí, ó, já pode enviar. Subir no coração, né, Thaís? Pra não cair a live Tô mandando aqui pro pessoal. também. Hoje um tema muito legal, né? Ah, hoje é uma delícia, né? Tem tanta coisa boa aí pra gente falar. Gosto tanto desse grupo Conexão que até nas minhas férias eu tô com ele. Pois é, tá aí na praia trabalhando. Tá vendo? Isso é muito amor pela Conexão. É quando a gente faz um trabalho que a gente gosta, não é trabalho, né? Exatamente, é diversão. É muito bom. E semana que vem já tô em outra de novo. Aí, ó, vai divulgando o trabalho, né, pro pessoal. Isso aí. Boa noite, Carol. Oi, Vinícius. Oi, Patrícia. Boa noite, pessoal. Tô aqui enviando os aviãozinhos. Mandei para uma porção aqui já. Vou entrar aqui no computador para enviar para o pessoal. Mandei para vários. Vou copiar o link aqui e mandar para o pessoal no WhatsApp. O pessoal ir entrando. Tá bom, Tati. Depois da última live que nós fizemos, quanto que as pessoas compreenderam o que realmente é a psicopedagogia? Tivemos muitos comentários. Ai, que joia. E temos coisas para responder da última live, né? Temos, porque as perguntas foram direcionadas por conta dessa de hoje, né? Verdade. Responderemos todas. Eu achei maravilhosas as perguntas. Muito Então, boas. muito boas essas perguntas. Deixa eu mandar aqui no grupo de professores. Hum. Ô, Tati, quer dizer que você toca muitos instrumentos aí que eu vejo aí no teu cenário? Sim, sim, tem muitos instrumentos aqui, ó. Que joia. Violão, Violino. ukulele, um pouco de violino, teclado, piano. Eu toco órgão também. Eu tinha um órgão, mas eu vendi por falta de uso, porque acaba estragando. E eu não tô sem aluno, né? Por causa de ser um instrumento eletrônico, mas eu toco órgão também. Toco um pouco de gaita, um pouco de lira, um pouco de tudo. Só pegar e praticar que sai. Que legal, que legal. E o pessoal Bom, então vamos gosta. A descobrir, né? criançada adora. Oi? A criançada adora. Ah, com certeza, né? Instrumento musical é delicioso, né? Bom, vamos começar porque tem bastante coisa para a gente falar. E Vamos. aí o pessoal vai indo um pouquinho, né? Então, Uhum. uma boa noite a todos vocês. Olha lá, a Vanessa, bonitinha. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Furlan Germano, sou pedagoga de formação, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, especialista em autismo. Atendo com atendimentos, avaliação, intervenção e faço também formações e cursos, né? E aqui hoje a gente está pelo grupo Conexão, que é um grupo de estudos que eu administro, junto com essa linda da Tati e mais muitas meninas lindas que estão aqui. E é um grupo de neuropsicopedagogas e psicopedagogas pensando sempre no estudo, né?
Então, a gente começou com essas lives há pouco tempo, para mostrar para vocês que é possível estudar juntas, é possível compartilhar, é possível aprender. Então, nós somos uma rede aí nacional, né, de profissionais da neuro e da psico, pensando sempre no melhor para os nossos avaliandos, né, seja de qual idade for. E é um grupo que nós somos apaixonadas, que está ganhando força cada vez mais, já somos mais de 70 participantes, né? E eu queria que a Tati se apresentasse agora, Tati. Claro. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Oliveira. A minha primeira formação é em técnico de enfermagem. Eu fui técnico de enfermagem por um tempo, trabalhei na saúde. E antes disso, eu já fazia aula de instrumento musical. E aos 18 anos eu já comecei a dar aula de música, né? Sozinha, sem ter tido nenhum outro curso, a não ser o curso da igreja. Depois eu fiz pedagogia, fiz 2 pós em educação especial inclusiva. Depois eu fiz coordenação pedagógica, psicopedagogia clínica institucional. E atualmente estou fazendo pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e altas habilidades de superdotação. Atualmente eu estou trabalhando, né, no atendimento psicopedagógico de crianças, adultos e crianças, fazendo avaliação, intervenção e desenvolvimento de talentos e potenciais. Eu já passei, né, como experiência desde a educação infantil até o ensino superior. Por todas as esferas eu já tive um pouco de experiência dentro da área educacional. E atualmente comecei a atender uma menor criança, que é de 2 anos e meio, que eu comecei a atender hoje, que eu nunca tinha atendido menor de 3. Então hoje eu comecei uma outra experiência, que já é com menorzinhos, né? Então aí nós vamos crescendo e evoluindo, né? E é um prazer estar aqui hoje, e o nosso grupo ele é maravilhoso. São trocas excelentes que nós temos diariamente. É verdade, né, Tati? E a Tati, ela é, né, de altas habilidades de superdotação, né, Tati? E é Sim. bacana ter que contar. Eu acho que hoje a fala, né, nosso tema, altas habilidades e superdotação, no olhar da psicopedagogia, é bem pertinente pela nossa formação e também, assim, ouvir você de coisa, por exemplo, a gente teve algumas perguntas. Puxa, por que que não é observado, não é valorizado, não é visto, não é notado no meio escolar? Puxa, como que a psicopedagogia vai agir com esse sujeito? E eu acho que você vai poder trazer para a gente não só a teoria, que é lindíssima, mas assim, a tua experiência também, né? De todo esse trajeto da tua vida, né? Por isso que eu brinquei ali dos instrumentos. Olha a né? A multidiversidade que você é, né? E até você falando da tua formação, é muito interessante a gente observar isso. E a primeira pergunta que surge para nós, até para o pessoal poder entender um pouquinho, o que são, né, as altas habilidades e superdotação, Tati? Então, fazendo um link com a sua fala, eu fui identificada com altas habilidades e superdotação em setembro de 2020. Então, faz pouco tempo, vai fazer ainda 2 anos. Mas desde a infância, eu já apresentava um comportamento diferenciado das crianças da minha idade, né? O que já calha, né, com a resposta, né? O que é a autodesigualdade de superdotação? Né? É um fenômeno, é uma condição, né, que a pessoa tem, que ela se destaca da média. Então, ela tem uma parte de aprendizagem que é muito grande. A pessoa, a criança, o bebê, tem algo que, tipo assim, nossa, era para estar fazendo isso, não é verdade? Então, vocês percebem que é algo que já tem um destaque, né? Em qualquer área, né? Pode ser uma área, ou pode ser combinada, que é na intelectual, na acadêmica, na liderança, na psicomotricidade, nas artes, na comunicação. Tem criança que já fala muito bem desde muito pequeno. Tem criança que já começa a ler, 1 ano e pouco já começa a ler. Eu comecei a destacar pela coordenação motora. Com 9 meses, a minha mãe já contava que eu estava no carrinho e eu pegava os pintinhos, que eu morava numa fazenda, né? Eu sou de Minas Gerais, e eu pegava os pintinhos com o pé para eu jogar para pegar com a mão. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? E eu falei assim, isso é mentira. Tipo, não é verdade uma coisa dessa. Eu mesma duvidava do que ela falava, né? E eu fui uma criança que eu não engatinhei. Eu arrastei o bumbum no chão.
Então, já são comportamentos, você percebe os comportamentos diferentes, né? Então, essa criança, né, ela é criativa, ela tem uma aprendizagem muito grande, não precisa explicar várias vezes, porque ela já pega no ar, não precisa, né, ter essa repetições, né? A criança com as habilidades de superdotação não gosta, né, de repetições, né? E as altas habilidades barra superdotação, elas são sinônimos, né? Então, muitos acham, tem ainda muitos teóricos que falam que altas habilidades é uma coisa e superdotação é outra. Mas, no Brasil, nós usamos essa definição. Em Portugal, usa bem dotado, né? Tem espanhol também que usa outro termo. Então, vai diferenciar, às vezes, de país para país, né? Então, as habilidades de superdotação faz parte do público de educação especial, mas só que passa muito despercebido porque são crianças que parecem que não demandam atendimento, né? Então, é importante ficar atento a isso, porque todos precisam de atendimento, seja eles, né, neurotípicos ou neurodivergentes, todos precisam de atendimento, entendeu? Então, as habilidades ainda está, né, a passos lentos da educação especial em relação às outras condições. Mas nós estamos aí difundindo aos poucos para que isso se torne cada vez maior, né? E nós estamos plantando sementinhas em todos os estados no exterior, o máximo que a gente pode, para estar difundindo essa parte da superdotação. E até porque, assim, são sujeitos que vão envolver questões mentais, sociais, emocionais e físicas. Então, é óbvio que muitas vezes vai acontecer uma sincronia, sim, né? Eu mesmo tenho no consultório, eu faço o processo de avaliação e intervenção, né? E eu vejo muitos assincrônicos, né? Em que a maturidade intelectual está em uma idade, né, mais elevada do que a cronológica dele, e a emocional não. E aí é muito difícil para ele estar nesse ambiente em que os pares pensam de uma maneira meio que similares. E ele pensa diferente. E aí o nível emocional dele, que já é muito aflorado, cai que nem castelo de cartas. Eu costumo dizer, Tati, tem algumas teorias, né? Assim, tem alguns estudos, a questão da bainha de mielina, né? Que cobre, né, o nosso axônio. E aí, com isso, essa conexão, né, das células, a proporção de células glias, elas influenciam nessa riqueza, né? E aí proporciona realmente um favorecimento intelectual, uma velocidade de informação mais rápida, né? Então, geralmente a gente sabe que superdotados, eles não precisam repetir. Para que repetir, professora? Repetir na primeira, né? Aquilo que você falou. Aí se tornam crianças, alunos, adultos impacientes. Mas não é porque... É porque para eles aquilo já está muito fácil, ele já entendeu, né? E aí eu vejo muitos assim, eles falam assim para mim, mas Thaís, eu já entendi o que a professora explicou lá na sala, né? Eu já sei o que para fazer. E aquilo que não interessa, existe a negligência, né? Não vou dar atenção para isso. Isso não vai favorecer a minha vida. Eu tinha um jovenzinho, ele tem 11 anos, e ele falava assim, não, eu dou valor àquilo que vai me trazer algum retorno interessante, o que não é interessante. Então, assim, aquilo que ele gosta, né? Ele se joga, ele espreme toda aquela informação o máximo que ele puder e vai além. De assim, para mim, eu não sei, mas o professor, ensino médio, ele falou assim, o professor me ensina, mas eu acho pouco que ele me ensina. Eu falei, mas por que você não pergunta para ele um pouco mais sobre o assunto? Ele falou, eu pergunto, mas mesmo assim ele não consegue sanar todas as minhas dúvidas. Eu preciso ir além. Eu falei, então você precisa ir além, né? Você vai em busca dessa informação. E aí quando ele esgotava tudo aquilo, ele falou assim, não, agora eu fui até um ponto, mas ainda eu não consegui encontrar na literatura tudo que eu queria. O que acontece, realmente. E vale lembrar também, né, que muitos ainda confundem, né, a superdotação com sinônimo de genialidade, né, que todos os superdotados são gênios, né? E gênios são aqueles que fizeram algo no passado, sofreram até, né, e hoje eles recebem méritos muito grandes, né, depois da morte, né? Por exemplo, Einstein. Einstein foi um superdotado clássico,
né? E ele ainda tinha um problema na fala, ele demorou a falar. Então, o que é interessante? Na época, ele sofreu, ele foi rejeitado na escola, não, para dar aula, não queriam ele para dar aula, porque ele era diferente. Só que vocês verem o cabelo dele, o cabelo da época, você já percebe. E a foto dele, né? A foto dele mostrando a língua. Na época, fazendo aquilo é um absurdo, né? Então, são coisas, né, que, tipo, e Einstein, né, queria procurar coisas além. E ele ficava pensando, igual o seu aluno. Tem além, tem muito mais do que a escola oferece. Mas o que acontece? A escola, ela quer que aprenda aquilo ali, para ali, estaciona, né? Eles não preocupam se o aluno está bem ou se não está, não. É aquilo ali, pronto, acabou, né? Eu já sou diferente como professora. Eu já faço um tipo de prática diferenciada, que eu vou muito mais além. E aí todos os alunos da sala são beneficiados. Isso porque eu nunca trabalhei com nenhum superdotado identificado na minha sala. Até porque nós, professores, não temos essa varinha mágica de identificar todo mundo, até porque para fazer um tipo de avaliação, infelizmente, nós não temos pelo SUS. Geralmente, nós não temos, né, uma boa avaliação. Então, nós temos que usar o que nós temos, né? Mesmo estando na lei, né? A Giz de Amor fala bem assim, né? Aqui o professor fala que fala em um outro momento, porque não pode atrapalhar a aula, parando a todo instante para explicar. Eu passei por isso. Eu tinha um paciente pequeno e a professora falava bem assim para a mãe: pare de estimular o seu filho. Eu não aguento mais. Ele pergunta toda a aula. Da mãe parou, olhou para mim assim: pare de estimular o meu filho. Né? Por quê? Porque ele era ansioso, agitado por tudo aquilo, e a todo momento ele estava ali perturbando, né, na visão do professor, a aula. Então, em vez dela fazer esse acolhimento, que a Patrícia até escreveu ali, a questão social influencia demais. E aí muitos pais me perguntam assim: mas que escola eu coloco meu filho? Eu falei: todas vão ser iguais, o que vai fazer a diferença é o professor. Sim. O professor querer, né, estar ali por esse aluno também. Né? Faz toda a diferença. O professor que acolhe, né? O professor não precisa ver a diferença. É a mesma coisa de você separar negros, brancos, pobres, ricos, autistas, TDAH. Nós vamos separar e fazer uma sala separada. Não dá. Não dá. O professor tem que trabalhar ali numa integridade toda, abarcar todos os alunos, né? Porque se você faz uma coisa diferenciada demais também, você acaba excluindo e não acontece a inclusão. Então, numa aula que você faz, a maioria dos professores tem medo do superdotado, porque o superdotado sabe mais que ele. Mas nem o próprio superdotado sabe que ele sabe mais que ele. Eu falo isso porque eu não tenho, às vezes, noção do quão diferente eu sou. Né? Um exemplo disso foi quando eu mudei para Minas. E eu cheguei aqui com 16 anos. E eu comecei a tocar na igreja. E aí eu recebi muitos elogios. E para mim, estava assim, gente, eu tô tocando o que tá escrito ali. Não tem diferença, tô tocando. Aí que eu fui ver as outras que tinham muitas dificuldades, que não tocava tão bem. E aí começou a surgir alguns certos tipos de inveja. Entende? Então, nem o próprio superdotado, muitas vezes, ainda mais a criança. Quando a gente é adulto e passa pelo processo, a gente começa a se entender. A criança não tem noção. Às vezes eles sabem, né? Igual eu fiz um atendimento essa semana, que o garotinho fala para mim assim: eu não gosto que a professora repete o assunto, porque eu aprendo de primeira, mas eu sou o único lá que é assim. Eu sou o único, né? Então, ele está precisando de desafio ali. Né? Tá precisando de desafios e não tá tendo. Né? Então, assim, o professor consegue porque eu já fiz, eu não faço muita coisa difícil, a minha prática não é uma prática complicada, eu também tenho assuntos que eu não sei, mas eu procuro aproveitar todos os potenciais da sala, da turma, né? Por exemplo, eu fui professora de um prédio de 5 anos, de educação infantil de 5 anos, e eu fiquei um mês nessa turma, porque eles tinham voltado da pandemia e a professora pegou férias, sabe? Férias pretas. E aí eu fiquei na turma e eles não sabiam identificar os números nem as letras. Aí, um mês foi suficiente para eu trabalhar todo o alfabeto. Trabalhei os numerais de 0 a 1000 e ainda trabalhei todas as sílabas somente oral.
porque até então eu tinha que fazer o planejamento igual da outra professora, porque eu tenho que copiar da outra, que é uma coisa que eu não concordo. Tá bom, eu copio, mas o oral eu não preciso copiar também. Então a gente faz o melhor que a gente tem na condição que a gente tem. As crianças que saíram dessa turma, elas foram hiper preparadas para o primeiro ano. Então a professora que pegou essa turma, ela vai dar graças a Deus que vai estar muito bem desenvolvido, porque quem é professor de primeiro ano sabe quanto que é difícil pegar educação infantil de 5 anos e do primeiro ano sem ter uma base boa, né, Thaís? Verdade. Tati, a Vanessa pergunta assim, ó, você toca de ouvido ou lê a partitura também? Então, Thaís, eu comecei a estudar com 7 anos de idade, mas eu não toco de ouvido totalmente porque eu tenho alguns bloqueios. Porque na minha igreja não era permitido você inventar. Você não podia inventar. Eu comecei a fazer faculdade de música e aí que eu descobri que o meu ouvido estava treinado e eu já conseguia escrever as notas. Eu não tenho ouvido absoluto. Até porque eu não tive uma preparação. Então, eu já comecei desde os 7 anos na aula, né? Mas a minha maior facilidade é partitura. Qualquer partitura que você colocar na minha frente, eu leio sem precisar estudar muito. E isso fez uma grande diferença quando eu fiz conservatório de música. Eu fiz conservatório, eu tinha 23 anos. E eu precisava de uma aula chamada prática de conjunto. E não tinha aula no horário que eu queria aproveitar no mesmo dia, porque é uma cidade distante daqui de onde eu moro. E aí me falaram, ó, você pode tentar tocar na orquestra, mas passou um monte de pianista lá e ninguém consegue pegar a vaga do pianista. Eu não quero ser pianista, eu preciso dar aula, preciso dar aula, né? E aí eu fui lá, falei com o maestro, falei pra ele, ó, eu tô precisando dar aula e o horário dessa aula bate com o horário que eu tenho disponível. Ele falou assim, ó, passou 5 pianistas aqui pra ler aquela partitura ali. Ninguém lê. Sentou eu lá, toquei. Eu já sabia, já tocava, né? Já sabia ler, não tinha prática do piano tão grande. Então foi uma vantagem para mim, diferente de vários outros que têm essa parte de ouvido. Mas eu também sofri nessa parte, porque eu achava inferior que eu não tocava de ouvido quanto aos outros que tocam de ouvido, entendeu? Então tem todas essas questões, e hoje eu entendo por que que eu não tinha tanta facilidade de ouvido. Hoje eu já tive música popular, né? Músicas diferenciadas, músicas que estão na moda. Rapidinho eu pego e toco. Para você ter uma ideia, eu já dei aula de ukulele sem dar aula, sem nunca ter aprendido ukulele. Eu peguei o ukulele e eu comecei a tocar. Meu marido falou assim, mas quando você fez aula de ukulele? Eu falei, nunca, aprendi agora, nesse momento, na aula que eu estava ensinando. Então, assim, aí eu fui desbloqueando, porque eu mesma tinha vários bloqueios com relação a isso, porque isso a gente passa durante a vida. E é um dos maiores problemas do superdotado, são esses bloqueios, do impedimento de ser quem você é, entendeu? A Taíra, acho que é Taíra, ela fala muito bacana aqui. Ela fala, já falo 2 idiomas, sou pedagoga, licenciada em dança, já estudei violino, teatro, desenho, faz taekwondo, arte e terapia, neuropsicopedagogia, aba, tenho 40 anos, autista e mãe de autista. Olha que legal, né, gente? Que experiência assim, top! Com certeza tem indicador de altas habilidades. Multi, né? Multi, assim. E aí, vem até uma pergunta daquela live lá anterior, Tati, que é perguntado assim, e como falar para uma criança que ela é superdotada? Muitos pais me perguntam isso no consultório também. Falei, falando, explicando o que é a superdotação, né? E falando as habilidades que ele tem. Sem grandes destaques, falando naturalmente. Até para ele se entender, né, Tati? Nem você falou. Até a gente se entender, você pensa que você é diferente de todo mundo e você é um exemplo. Então, porque geralmente quando eu faço avaliação, né, na devolutiva eu já pergunto para a criança, você quer ouvir a devolutiva sozinha ou você quer que o seu pai e a sua mãe participem? Porque ele tem que sentir importante. E eles escolhem sempre o pai e a mãe. Teve um só que falou uma vez que queria sozinho, mas depois mudou de ideia. Mas é muito engraçadinho. Aí eu passo a devolutiva para ele, dizendo. Quando é menorzinho, eu faço um PowerPoint, explico como que é, e eles prestam atenção, é muito bonitinho. E eu dou o meu exemplo. Sempre eu dou o meu exemplo, né? Porque nada com uma pessoa igual você, bem parecido na frente, né?
E eles ficam encantados, eles começam a se entender, começam a se sentir pertencente. Nossa, ela é parecida comigo, né? Ela é muito parecida. E eles começam a participar dos grupos kids, né? Dos SDs que eu tenho. E vou fazendo encontros, quando é adolescente também. Então eu faço encontro deles para eles terem esse contato com os pais. Mas eles começam a se entender. Não pode esconder da criança. Eu já vi casos de pais que não contam para o filho. É direito deles saber. É direito deles, porque vai fazer toda a diferença na vida deles. E não vai ter essa questão de rótulo. Não, vai ser rotulado. Não, é uma pessoa, né? A pessoa tem a condição de superdotação, então ela tem que compreender como que ela é, e muitas vezes a pessoa do seu entorno tem que entender também. Nós sofremos preconceito? Sofremos porque muitas vezes as pessoas querem que... Se você é superdotado, então fala em japonês. Eu não sei falar japonês, mas eu conheço um que sabe, né? Então a pessoa fica desafiando e duvidando de você também. Mas nós estamos aqui para ter essa resiliência e mostrar para o mundo que nós existimos, não somos invisíveis. Os professores também, né? A gente chega assim, não, Thaís, ele não é superdotado, ele não vai bem em matemática. Ah, mas ele é ótimo, ele é sinestésico, ele é artístico, ele é da linguagem, ele é líder, enfim. Aí fala-se das inteligências múltiplas de Gardner, né? Então, assim, pense, professor, que é uma criança curiosa, persistente naquilo que ela gosta, tem um senso crítico, né? Bem aguçado, tanto heterocrítico como, né, autocrítico. Quando eu falo assim, gente, se é um cérebro muito bem alimentado, digamos assim, né? Um cérebro que processa com mais rapidez as coisas, aprende com mais agilidade, processa com mais rapidez do que uma outra pessoa que não seja, não achem que é apenas nas questões acadêmicas que ele vai ser assim. Ele vai ser em tudo, principalmente nas questões emocionais, sociais que ele vivencia, né? Uhum. E aí atinge vocês, assim, com uma bomba atômica, né? Porque é tudo muito sensível. E aí muitas pessoas interpretam de maneira errada, achando que é a questão do autismo. Uhum. Porque é sensível, né? Então, assim, o som, as texturas, os gostos, enfim, tudo nisso vai ser assim, lógico, né? As áreas sensoriais são super ativas. Então, ele não vai ser só muito aguçado na questão matemática, ele vai ser em tudo. E é isso que muitas pessoas não entendem. Esse meu jovem, quando ele chegou, ele não suportava, ele usava só camiseta larga. Ele usava só um tipo de tênis e crocs. E aí as pessoas, e ele era todo fechado, ele perseverava em algumas coisas. Eu falei, mãe, esse menino tem um outro potencial. Ele já tinha passado por outros profissionais. Falei, deixa eu avaliar ele. E na avaliação, eu falei assim, ele tem. Daí eu falando a devolutiva para os pais, olha que interessante. Falando, né, do alto potencial dele e tudo mais. Aí o pai parou e falou assim, meu Deus, parece que você está falando de mim. Falei, pai, a fruta não cai longe do pé. E o pai ficou impressionado assim, nossa, você está falando de mim. E aí você começa, pois tem a questão hereditária, né, e tudo mais, não é verdade? Sim, e tem assim, igual você falou, né? Os professores, eles duvidam mesmo, né? Eu fiz avaliação de uma garotinha de 3 anos, que eles falavam assim, ela é ativa, ela é esperta, mas ela não é superdotada. Superdotada é um aluno que eu tenho ali na outra sala e fala 3 línguas. Pensei, mas você percebeu quantas telas ela pinta? Você sabe quantas telas ela pintou? Ela tem 3 anos e já tem 12 telas pintadas. Então, para você ver o tanto que o professor tem que conhecer o seu aluno. E, tipo, eu não vou pegar uma criança de 3 anos, né? Algumas têm habilidade motora fina, né, mais desenvolvida, mas outras não. Aí fala nos defeitos, como se diz, as dificuldades, né? Tipo, ela não consegue fazer o traçado firme. Por isso que você está aí, para você ajudar ela nesse traçado, para desenvolver esse traçado, né? Então, você não vai achar um superdotado pronto, perfeito, que não precisa fazer nada para ele, né? E tem todas essas questões sensoriais que você falou, que são as sobreexcitabilidades, que é principalmente o que os pais não entendem. Nossa, mas ele é tão esperto e inteligente, mas ele faz uma birra igual criança de 2 anos. Pois é. Isso aí é uma sincronia e a parte emocional também está fragilizada, né? Então tem todo um contexto. E o que acontece? As crianças superdotadas, além de ter a sobreestabilidade psicomotora, que é a que
a criança movimenta bastante, gosta de se movimentar, é muito ágil, muito rápida. Imaginativa, ela imagina muito, muitos ainda são confundidos com esquizofrênicos. Tem muitos que são confundidos com outros transtornos, com TDAH, que é muito disperso. E ainda tem a intelectual, a imaginativa, que eu falei, a psicomotora. Pulei uma, peraí, deixa eu lembrar. É intelectual, imaginativa, psicomotora e criador. Espera aí que eu já lembro, gente. É que eu tava pensando tanta coisa, sabendo que isso acontece com superdotados. Isso é um pensamento arborescente. Nós temos, viu? Normal. Assim, eu também sou muito sensível na parte sensorial, que entra a parte sensorial também. Etiqueta de roupa eu não suporto, tem muitas crianças que não suportam. Eu pinicava de usar meia calça, minha mãe fala, é frescura, né? Na parte de alimentação, eu não conseguia comer cenoura nem beterraba porque eu sentia o gosto da terra. Não conseguia. Hoje que eu consigo comer. Mas foi assim, muito, muito tempo para eu conseguir melhorar essa parte sensorial. E hoje eu estava falando com meu esposo, eu não acredito que hoje eu tenho dinheiro para comprar um tênis que não machuca o meu pé, porque todo sapato meu machucava o pé. Eu tenho até uma foto, eu vou fazer depois um post, no casamento do meu irmão, eu tinha 8 anos. A minha irmã comprou um sapato para mim, parecia que pesava meio quilo o sapato, estou pesado. E fez uma bolha gigante no meu pé, eu fui em casa, troquei por uma sandália velha e de meia calça rosa. E tem a foto minha, porque de tanta sensibilidade, assim, no pé, né? E hoje eu nem acredito que tem uns sapatos confortáveis, né, pra gente utilizar. Então, ó, lembrando, sobre estabilidade intelectual, emocional, imaginativa, sensorial e motor. Então, essas são as 5 sobreestabilidades. E elas acontecem assim, vai para cima, vai para baixo. É uma oscilação. É uma oscilação muito grande. E é isso que é difícil. Oi? Isso que é difícil na escola, né? Sim. Por causa dessa oscilação. Uhum. E aí entra aquela parte, né? Que ainda há diagnósticos errôneos, né? De transtorno de borderline, transtorno bipolar. Mas aí tem que ter um profissional que entenda de altas habilidades, né? Para diagnosticar os outros, saber os outros, entender de altas habilidades. Porque senão essas pessoas são medicadas, vão ter a capacidade intelectual diminuída, porque tem muitos remédios que acabam desacelerando demais e a pessoa fica apática. E acaba que não desenvolve o potencial e acredita a vida inteira que tem um transtorno. Eu já tive avaliação de adulto, de ter tido passado em psiquiatra e ter tido diagnóstico de outros transtornos. A Vanessa pediu para eu repetir as 5 sobre a estabilidade. Imaginativa, sensorial, psicomotora, intelectual e... Emocional. Perdi a outra. Imaginativa, psicomotora, sensorial e intelectual. São as 5. Deu para pegar? Vou mandar para vocês um link que tem aqui, ó, no site da Patrícia Neumann, tá? Vocês podem acompanhar. E no site dela tem bastante informações aí sobre as sobreestabilidades. Ela é ótima. E aí, assim, muitas perguntas que nós tivemos também foi assim, por que, olha que interessante, nas escolas eles reconhecem rápido a criança com autismo, déficit de atenção e outras síndromes, né? Enfim, outros transtornos, e os altas habilidades de superdotação não. Muito você já respondeu, né? De não ter o conhecimento, de não... Até porque nós temos uma literatura que tem se abrangido mais agora, né? Nós não temos a literatura de altas habilidades não é extensa no Brasil, né? Ela não ainda ela eu digo que ela engatinha ainda, né? E muitos falam assim para mim, eu não sei trabalhar com esse aluno. Ele não precisa, ele não tem dificuldade. E aí aquele pensamento educacional que eu só vou trabalhar com quem tem dificuldade de aprendizagem. Jamais podemos pensar assim com a educação. Quanto mais potencializarmos os benefícios que essa criança tem, os reforçadores positivos que ela tem, mais favorável vai ser para ela, para desenvolver o que ela quiser, né? Então, assim, que nem você falou,
como tem uma instabilidade, se você coloca mas não queira criar esse aluno dentro de uma caixinha, porque para ele vai ser insuportável, Ele tem que se né? sentir parte. Então, assim, quando eu era professora, eu nem atuava ainda em clínica, eu tinha um aluno com altas habilidades de superdotação, ele veio para mim com diagnóstico, e aí foi incrível, assim, porque eu fui estudar, é ali que eu comecei meu mundo de altas, começar a aprender, a conhecer, e eu trazia sempre desafios para ele na sala, e eu nunca vou esquecer de cenas que ele, isso faz muito tempo. Ele falou assim para mim, professora, eu cheguei nessa divisão que você fez, mas de um outro jeito. Eu já escutei professores falarem assim, não, 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 pode apagar, tem que ser do jeito que eu ensinei. Gente, eu falei assim para ele, sério? Então faz para mim no quadro para eu ver como que você fez, para eu aprender também? Ah, tá bom, professora. E aí ele fez de um jeito diferente, chegou no mesmo resultado. Eu posso fazer assim? Eu falei, claro que você pode. Então, assim, eu aprendi com ele. E muitas vezes ele me perguntava algumas coisas que eu falava assim, olha, isso eu não sei te responder hoje. Eu vou pesquisar e amanhã eu te trago uma resposta, porque sobre isso eu não sei. Não há problema nenhum em nós, como professores, falarmos, olha, isso eu não sei, eu preciso pesquisar. No outro dia eu vinha, né, trazia para ele impresso algumas coisas, eu falava, olha, do que eu pesquisei é sobre isso e aquilo. Ele, ah, professora, que legal. E ao mesmo tempo, ele lutava com ele mesmo, quando tem aquelas, aqui em Curitiba tem as provas, né, de língua portuguesa, de matemática, aí tinha um campeonato de matemática que o melhor aluno ganharia um computador. E ele foi mal nessa prova. E aí a mãe me contou, ela falou assim, ele falou que ele ia mal, porque ele falou que todo mundo fala que ele ia ser o melhor da turma, e ele falou assim, eu já tenho um computador, eu não preciso de outro, deixa para outra criança. E daí, ele não tem a sensibilidade, Tati, falou o quê? Viu? Ó, não tem outras habilidades, coisa nenhuma, foi mal na prova. Pois é. E assim, você falando, né, da divisão, eu também fazia divisão de forma diferente. Chegava lá, eu tinha que fazer de outro jeito. E eu tenho um bloqueio na matemática no ensino médio. Até o 8º ano eu fui bem. Depois que eu fui para o ensino médio, eu tive muita dificuldade pelo sistema muito tradicional de ensino aqui em Minas. E, infelizmente, esse sistema acontece até o dia de hoje. Então, nós temos uma educação muito atrasada, muito atrasada. E as crianças, os adolescentes, geralmente odeiam a escola. Né? Não tem desafio. E, tipo, gente, assim, eu super entendo, né, que para o professor não é fácil, né? Tem salas lotadas, não tem como você dar atenção para todos. Né? Não podemos só culpar o professor também. Nosso sistema, ele impede com que nós façamos coisas diferentes, né? E para a gente mudar esse sistema, infelizmente, vai ser com muita luta, né? E vai ser, infelizmente, a passos curtos. Mas você falando também da parte da superdotação, tem um livro que eu estou lendo, ó, esse daqui, ó. Autohabilidade e Superdotação, Conversas e Ensaios Acadêmicos, de Van Toir, Roberto Brancher e Soraya Napoleão de Freitas. E aqui eles falam que a parte da superdotação, ela já existe desde, quer ver a data? O início das pessoas com deficiência do atendimento começou em 1854. Então já começou aí um marco. Depois, em 1945, que foi criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, que foi a professora Helena Antipoff. Né? Então, desde essa época, já entrava essa questão da superdotação. E o interessante é que quando eu fui, quando eu morava... Vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, o livro. Quando eu morava em São Paulo, e a minha mãe me levou no médico, e lá uma enfermeira me viu lendo, e eu tinha 2 anos e meio, 3. E o médico me viu, disse que foi feito uns testes em mim. E falou para minha mãe que eu era superdotada. Então, eu já sei isso desde a infância. Mas nada aconteceu comigo. Eu não tive nenhum atendimento. Então, a pessoa naquela época sabia dessa existência. Né? Então, eu não tive atendimento nenhum. E eu não tive essa parte de desenvolvimento além do atendimento psicológico, psicopedagógico. Não existia também você encaminhar as crianças, né? A sorte minha é que minha mãe me estimulou bastante na área do artesanato, me colocou na aula de música, coisa que
que não era muito comum, né, você pagar uma aula de música, nem sei por que o motivo certo que ela me colocou. E a parte que você falou também da estimulação, né? Que a mãe falou que a professora falou, você estimula muito, mas a criança demanda. A mãe não dá conta, porque a criança demanda isso. A criança traz. Tipo, ó, quero aprender isso. Eu cheguei na minha mãe, mãe, eu quero aprender a bordar. Eu tinha 7 anos. Ela pegou e me ensinou a bordar. E eu comecei, além de bordar, comecei a empreender, vender os meus bordados. Né? Então, eu tinha 7 anos e comecei a trabalhar no comércio. E isso vai desenvolvendo as outras inteligências. Nós temos 9 inteligências. E na escola, temos que desenvolver isso. Por quê? Porque senão os alunos vão ficar com, né, defasagens, né, muito grandes. Você sabe que eu, como psicopedagoga, encontro uma resistência muito grande. Eu sou psicopedagoga há 16 anos. Nem sei te dizer há quanto tempo eu trabalho com o pessoal de altas. E as mães vêm muito angustiadas. Thaís, a escola não está fazendo nada. Eu vou, sento com a escola, falo, gente, precisa sim ter um currículo adaptado para essa criança. Ela vai fazer os conteúdos da série, mas ela precisa de mais. Falei, vocês só têm a ganhar, e ele não é o único aluno daqui com altas habilidades, com certeza. Por que vocês não fazem um centro, né? Um grupo de alunos com o mesmo potencial, trabalhem com projetos, saem coisas maravilhosas. Isso para a escola, gente, é muito enriquecedor também. Então, assim, a escola, além de estar pensando no aluno, também nela mesma, em estar, sabe, melhorando sua qualidade de ensino. E eu sempre bato muito nessa tecla com as escolas, e eles ficam, ai, pois é, sabe? E aí fica nesse banho-maria, sabe? E aí, assim, é uma criança que está sempre provocando na sala de aula, por quê? Porque ela termina a lição e ela já vai fazer outras coisas, então ela não dá conta de ficar parada ali. Né? Eu tenho um menininho, ele é uma graça. Sabe o que ele faz? Ele fica lendo gibi. Ele e a irmã são superdotados. Ela tá no sexto, ele tá no segundo. Ele termina, pega o gibizinho da Turma da Mônica e fica lendo. Ela desenha muito bem. Então ela termina a lição, ela vai lá e fica desenhando. É a maneira que eu encontrei, Thaís, para não atrapalhar a sala. Porque as pessoas são muito... Ela fala bem assim para mim, as pessoas são muito lentas. É difícil para mim. E ela tem um controle inibitório, gente, gigantesco, porque ela quer, entendeu? Ela quer mais, ela quer sair gritando pelo mundo e ela não pode. Então, eu sinto assim que está sempre sendo calado, né? Eu queria muito, muito que as políticas, né, pública, que isso fosse mais olhado, que essa live não fosse, é só isso, né? Já fica nisso. Então, assim, agora tem a questão da mídia entrando aquela turminha nova no programa, é uma maneira de divulgar também, então assim, a gente tem que divulgar mais mesmo. Só que assim, não é divulgar, tem que acontecer. Tem que acontecer. Né? Falta o acontecer, né? A gente tem a questão da lei, ok, e eu ainda falo, gente, lei de diretrizes e base de educação, de 96 já fala que precisa ter uma metodologia adequada. Se precisar acontecer aceleração de estudos, vai acontecer, mas isso tem que tomar muito cuidado, né, Tati? Porque senão o funcional quebra que nem um cristal. Não adianta só acelerar e continuar na mesma coisa. Eles vão continuar sendo os melhores alunos, vão continuar indo para frente. Se não tiver um enriquecimento intracurricular e extracurricular e serem desafiados, não adianta. E colocar um monte de tarefas também não é legal. E podar também muito menos, porque o superdotado, ele gosta de mostrar o que ele sabe, ele gosta de liderar, né? Mas a gente não precisa só colocar o superdotado lá na frente para liderar. Eu mesma colocava todos. Eu passava todos da lista chamada para aprender a liderar, para colocar na frente, para trabalhar a liderança, porque nós temos uma defasagem de líderes muito grande. Muito grande. E nós precisamos de pessoas para liderar, não só a parte do nosso país, né? Como empresas, como outras instituições, nós precisamos de líderes, né? Que façam a coisa funcionar, né? Então, muitas vezes, a criança... Eu já tive uma situação de uma adolescente que contou para mim que ela estava lendo o livro, porque ela terminou a atividade mais cedo, e a professora tomou o livro dela. Então, vejam bem o que acontece, né? Imagina o sofrimento, né, dessa adolescente mediante um fato desse. Então, o professor, infelizmente, não está preparado para receber nem o que é menos e nem o que é mais.
né? E só o que é da média, só o que está comportado, que está quietinho, que faz tudo perfeito, é o que está ali, né? E ainda, mesmo ainda acontecendo essa parte que acontece a inclusão do autista, do TDAH, de outros, ainda não ocorre da melhor forma possível, né? Eu acho que essa visão da equipe docente mudaria muito se a escola toda tivesse esse olhar. Sim. Eu, como professora, muitas vezes briguei sozinha, Uhum. né? Dificuldades e potencialidades dos meus alunos. Então, assim, a gente precisa de uma rede, eu acredito nisso, que vem lá de cima, né? E até chegar na escola, direção, equipe pedagógica, todos os professores de área e o professor regente. Eu acredito que se essa rede realmente se fortalecesse e acontecesse, as coisas seriam diferentes. Mas muitas vezes o professor se vê sozinho. E aí ele fala, gente, não dou conta, né? E aí que entra o papel da psicopedagogia, né? O que o psicopedagogo, Tati, pode ajudar para esses profissionais, né, da educação ou para as próprias famílias onde tem-se uma criança ou um jovem com altas habilidades de superdotação? Então, o psicopedagogo ele pode atuar na consultoria, mentoria, formação de professores, identificação e intervenção, né? E pode lidar, né, como eu disse, com crianças, adolescentes, adultos e bebês também. Então, é papel do psicopedagogo mostrar, né, que existe, não é só, por exemplo, eu vejo publicação de psicopedagogo que é só na dificuldade de aprendizagem. Não, o psicopedagogo trabalha a potencialidade também, né? E o psicopedagogo, quando ele faz a avaliação, seja ela para qualquer condição, ele tem que fazer uma entrevista com a escola, para coletar dados com a escola. E muitas vezes, quando nós coletamos os dados com a escola nunca percebe a potencialidade do aluno. Tem raros os que percebem. Eles nunca acham que é. Mas aí o que eu aproveito? Aproveito esse momento, já planto uma semente, já mando minhas lives, já vou trabalhando com essa parte da consultoria na própria entrevista. Já consigo plantar essa semente. Né? E isso que vai difundindo, né? Aos poucos, né? A passos lentos, infelizmente, como eu disse, para que as pessoas venham a compreender. Porque, olha para você ver, eu já fiz avaliação do Ceará, já fiz avaliação de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, já tem até dos Estados Unidos fazendo avaliação. E uma mãe puxa a outra. Olha, eu percebi essa característica no teu filho, eu percebi essa característica. E aí já está aumentando. A minha demanda está aumentando a cada dia. Porque aí uma mãe já ajuda a outra. Porque as mães de superdotados, pelo que eu vejo, são as que mais estudam. Eu nunca vi mãe que sabe tanto igual as mães do superdotado, que elas estudam, elas leem, elas entendem todo o contexto, elas leem muito mais profundamente e elas conseguem perceber. E o que acontece? Muitas vezes os professores, eles não acolhem essas mães. Essas mães estão pedindo socorro. Olha para o meu filho. Eu estou com meu filho todos os dias em casa. Eu vejo o sofrimento dele. Ah, mas na escola ele se comporta bem, mas ele explode em casa, que era o meu caso. Eu na escola era uma graça, mas em casa aquela explosão, quebrava coisa, xingava e falava palavrão, não parecia a mesma pessoa. Então, por isso que precisa ter esse contato com a família. E tem escola que ainda proíbe o contato, tanto por WhatsApp, por mensagem, por reunião, é só na reunião de pais. E tem escola também que não dá devolutiva para a criança. E a devolutiva é importante da escola mostrar também, né? Então, a psicopedagogia serve para fazer esse elo, né? Esse elo, né? Para mostrar, porque muitos ainda desconhecem o papel da psicopedagogia no desenvolvimento de potencialidades, né? Que está ali para fazer o PEI, o Plano Educacional Individualizado, que vai colocar, né, o que a criança precisa, né, naquele momento, qual que é a área que ele precisa desenvolver. Né? Qual que são as defasagens dele? Porque ele tem defasagem também. Tem muitos que são gênios em matemática, mas não conseguem escrever de letra cursiva. Né? São muito bons em outra área, mas não conseguem. Ou tem uma dificuldade motora. Eu tive um aluno muito bom, mas como eu disse, eu nunca lidei com um superdotado identificado, mas eu tenho certeza que ele é. E ele já lia com 6 anos, já escrevia de letra cursiva perfeitamente. Mas eu sempre colocava um ajudante
Então, sempre eu seguia a lista de chamado, o ajudante. E a minha sempre pedia para encher a minha garrafinha de água. Mas esse encher a garrafinha era para trabalhar esse movimento. E ele não conseguia fechar a garrafa. Ele ia e voltava, não consigo abrir. E fui trabalhando com ele, como abrir a garrafa, como fechar a garrafa, que é a parte da função executiva. Muitos têm a dificuldade da função executiva, né? Tem essa disfunção, né? Não consegue arrumar as coisas, são desorganizados, tem tudo esse contexto. Uns são muito organizados, outros não são. Então vai depender muito de cada pessoa, de cada criança. E a desorganização é uma coisa muito comum neles, né? Porque é muita coisa. Uma jovem, hoje ela já está na faculdade, passou em 2 federais, assim, fantástica. E ela era excelente, e ela é artística. Né? Uma das habilidades maiores dela é na área artística. Então, ela canta no coral, ela é teatral, ela desenha, ela pinta, mas a letra dela, ela tinha erros ortográficos. E a escola vivia contestando, não, mas ela não é alta. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver. É perfeito. Mas olha que... Sim. E aí, o que aconteceu? Ela ficou comigo, ela estava, acho que no quarto, entre 5º e 6º ano. Aí depois ela parou, fez outras coisas. A mãe sempre estimulou muito ela. E ela voltou para mim no ensino médio, porque ela falou assim, Thaís, eu tô precisando me reencontrar. A maturidade dela é incrível. E aí nós criamos no consultório um projeto em que ela falou assim, no meu colégio, o ensino médio não valoriza a arte. Mas a arte está em todo lugar. E nós vamos provar isso. Então nós criamos um projeto em que em cada disciplina, química, física, matemática, tudo, nós colocamos uma historicidade ali artística, vinculando com o conteúdo do ensino médio. Então, por exemplo, trabalhamos Picasso, o cubismo, lá na matemática, né? Então, a gente foi vinculando todos os conteúdos da arte em todas as disciplinas. O projeto ficou fantástico. A gente precisou terminar de afinar ele. Porque ela falou assim, eu quero mostrar para as pessoas que a arte não pode ser esquecida e que ela faz parte em todos os momentos. Porque eu estou me sentindo apagada no colégio. Minha voz não tem força. Olha que legal a cabeça dela, né? Uhum. Aí ela parou por causa do vestibular, ela falou assim, ó, quero te contar que eu passei no vestibular, mas ó, não esqueci do nosso projeto, não. Porque assim, o pessoal de altas, eu comecei, eu quero terminar, né? Não quero ficar na metade. Eu gosto de concluir aquilo. E o que você coloca como desafio, acontece. Essa questão de manejos pedagógicos, gente, é possível. Né? Então, por exemplo, esse meu menino que era desenhista lá, que eu falei para vocês, era a antiga 4ª série ainda. Né? Ele tinha uma maturidade muito acima, eu era professora. Eu estava fazendo um projeto com a turma sobre um animal em extinção, que era o peixe-boi. Eu falei para ele assim, você toparia fazer o nosso mascote, que é o peixe-boi? Então a gente fez uma votação e ele fez tudo de papel, desse tamanho. E era o mascote da turma. Ele achou o máximo aquilo, porque eu peguei um assunto da turma e dei o desafio para ele. E ele achou maravilhoso aquilo, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu parte. Então, professor, não se preocupe em fazer coisas mirabolantes. Dentro do conteúdo curricular que você está ali desenvolvendo, você consegue dar pinceladas. Um outro que eu tinha, eu falei, vamos fazer um cartaz, já que você é o meu desenhista aqui, que a gente vai precisar ilustrar o mapa e etc e tal. Então, assim, você consegue amarrar o que você quiser, né, favorecendo esse aluno. Eu tenho certeza disso. Então, não precisa de nada, é porque eu tenho que bolar. Não, você não tem que bolar coisas mirabolantes. Dá trabalho? Dá. Mas na hora que você senta para fazer o seu planejamento semanal, você já tem o teu planejamento dele também. E assim, ninguém nasce sabendo, né, Tati? A gente vai indo, vai acertando, vai, entendeu? Errou, não deu certo, puxa, vou tentar uma outra estratégia, mas olhe para a sua criança. E olhe para assim, os seus adultos também, Tati. Os adultos. Bastante, porque assim, o índice de depressão, você sabe que é alto na juventude e na vida adulta, né? Porque eu não sou entendido a vida inteira, que nenhuma das meninas ali colocou. Parece que eu tenho 2 metros dentro de uma casinha de boneca. E chega uma hora que o teu emocional se abala, né?
Ainda mais quando no meu caso, que eu sou, né, uma superdotada e sou professora. Não é só as crianças superdotadas que sofrem. Eu, como professora superdotada, também sofri. A ponto de chegar na escola, levar o meu violão e a diretora falar para mim: aqui você não usa violão, nós não trabalhamos com música. Pronto, um balde de água fria. E o que isso gerou em mim? Vários bloqueios. Vários bloqueios de não pegar o violão e não tocar. E eu estou desenvolvendo a melhora faz pouco tempo. Porque isso aí vai passando. Tipo, ó, você. Ou então você é usado ou abusado pela sua habilidade. Isso também é horrível. É horrível você se sentir usado. Não pela pessoa que você é, mas pela sua habilidade. Entende? Isso também é horrível, tanto para a criança quanto para a pessoa superdotada. Então, as empresas, né, têm que também ter essa questão. As empresas, as escolas, né, e que possam olhar para aquele profissional ali que pode ser uma diferença na sua empresa. Porque vai ser uma diferença, vai ser um crescimento. E aí entra o papel do psicopedagogo empresarial também. Sim, entra também. Poucas empresas têm, né? Que esse profissional, o psicopedagogo dentro da empresa, ele vai ter esse olhar, ele vai direcionar os funcionários para suas habilidades para cada função de uma maneira muito mais adequada. Ou seja, a qualidade de trabalho, de serviço dessa empresa, ela é muito melhor. Sim. Infelizmente, isso ainda é poucas empresas que acabam ainda trazendo esse profissional para isso, né? É muita tecnologia, mas eles esquecem de ver que tem outras vertentes também, né? O hospital também, enfim, ONGs e afins. E eu torço muito, assim, Tati, que a gente consiga cada vez chegar mais nas escolas. A gente precisa falar mais sobre superdotação e altas habilidades, né? Tem que falar mesmo, porque existem muitas dúvidas. A gente escuta isso, que nem você falou, você é professor, então você ouve. Meu Deus, que aula maravilhosa trabalhar com música. Quantas vezes eu ia com o chapéu todo colorido na sala, as crianças ficavam todas assim. A minha sala, a fila era mais comportada, porque eles ficavam todos quietinhos olhando assim para mim. E nisso eu fazia uma brincadeira e tudo mais. O diferente é delicioso, mas muitas vezes incomoda. Eu também sou dessa que é fantasiada, que ia na gincana, mas incomodava todo mundo, né? Eu saía, né? Igual esses dias eu estava assistindo uma live de neurociência e eu percebi uma dificuldade motora dos meus alunos no primeiro ano. E aí eu falei assim, eu vou começar a andar de costas, vou de costas para recreio. Pronto, né? Aí já fica todo mundo, em vez de ficar feliz, ó, vou adequar a prática dela, vou usar também. Não, fica todo mundo com o olho grande. E eu indo de costas pro recreio, ou ia pulando com uma perna só. Então fazia fila e mais organizado, porque ia pulando, né? Mas só que eles ficavam, né, dispostos a pular direitinho, eles queriam pular direitinho. Isso já trabalhava de neurociência, que eu descobri faz pouco tempo que eu fazia isso. Olha quantas habilidades das funções executivas você está desenvolvendo. Da percepção, da coordenação motora, do monitoramento do movimento, da lateralidade. Nossa, eu ficaria aqui horas falando. É perfeito. Né? Então, assim, sim, inovem, né? Educadores, inovem na sua clínica, inovem na escola, né? Não tenham medo, a educação, a aprendizagem ela é maravilhosa, e quanto mais janelas de oportunidades nós favorecemos, né? Nós colocamos para as crianças e para os jovens, melhor, né? Mais ela vai progredir. E eu digo assim, não só para as crianças, para os jovens também. Os jovens têm sofrido muito de altas habilidades na escola. Sim. Eles não conseguem fazer da sala, eles saem, né? E daí, assim, é muito bacana quando eu sentei com uma pedagoga de uma escola de um menino que mais falta, ele estava reprovando por falta. Ela falou assim, Thaís, ele não vai reprovar por nota, porque ele chega aqui, ele gabarita a prova, sem ter assistido aula. Mas ele vai reprovar por falta. Tá quase acabando nosso tempo aqui. Então, gente, vamos olhar, né? Tati, eu quero dizer que Eric Jensen falou assim, ó, pessoas brilhantes se tornam brilhantes não por conhecer todas as respostas, mas por saberem pensar melhor e eliminar os erros ao escolher as respostas. Um beijo para todos vocês.